Prezados acadêmicos do curso de Administração Pública EAD, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson, como eu sempre falo nos meus vídeos, né? Estou aí há 12 anos trabalhando na graduação em Administração Pública, e o meu objetivo agora é apresentar para vocês o conteúdo do nosso bloco 4, e esse conteúdo do bloco 4 tem a ver especificamente com o nosso campo da Administração Pública, que é a gestão patrimonial. Lembrando que vocês vão perceber aqui na apostila que tem 2 capítulos que eu não mencionei em nenhum dos vídeos. Vocês vão perceber que é o capítulo 3, sobre gestão de estoques, e o capítulo 4, né, sobre compras, né? Ele falou, professor, será que não vai ter isso? Tal? Sim, nós abordaremos esses tópicos também nas nossas atividades. Logicamente, eu vou passar para vocês materiais específicos sobre isso, tá? Mas agora, só para recordar para vocês, né, que no bloco 1, nós vamos falar sobre os conceitos iniciais, do que é organização, do que envolve a organização, né? Isso é importante, né, até porque nós sabemos que, se nós estamos no campo da administração pública, nós temos que entender um pouquinho o que é, né, essa organização. Então, no bloco 1, nós vamos falar especificamente sobre isso. Então, como eu estou aqui falando para vocês no bloco 4, só fazer um resgate aqui do bloco 1, né, que nós vamos falar do histórico da administração até chegarmos a até chegarmos aos conceitos iniciais. Esse histórico da administração, vocês vão perceber que nós não temos nessa apostila, beleza? Isso é um material complementar que eu estou acrescentando para vocês, beleza? Quando nós falamos do bloco 2, nós vamos falar especificamente do bloco 2, elementos importantes para nós, né? Nós vamos falar sobre o que são os objetivos da gestão de materiais, quais são as atividades, a relação entre gestão de materiais e as demais, né, áreas da organização, e a estrutura, né, da área de gestão de materiais. E, especificamente no bloco 3, que foi o bloco da gravação anterior que eu falei com os senhores, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções da armazenagem, o arranjo físico, né, as instalações e a gestão de transporte e logística. Querendo ou não, vocês vão perceber que na apostila nossa aqui, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, né, vocês podem ver muito bem aí que tudo que eu falei está aí nos slides, né, e agora eu vou retomar aqui a nossa conversa especificamente, né, sobre, né, a apostila, né, a apostila está aqui para os senhores, e aqui nós vamos falar especificamente sobre a gestão patrimonial. Não deixarei, né, nós não deixaremos de abordar todos esses 6 capítulos na nossa unidade curricular. Vocês vão perceber que esses 6 capítulos é um pouco até maior do que está na nossa ementa, né? A nossa ementa, não, de certa forma, né, ela é uma ementa simples, mas que também nos remete a buscar outros materiais e outros elementos para poder avançar um pouquinho nesse processo de aprendizagem sobre a administração de recursos materiais e patrimoniais. Beleza? Para não ficar muito extenso, né, eu vou falar um pouquinho do que nós vamos tratar na gestão patrimonial. Vocês estão vendo aí no que está. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que está um pouco tá pequeno, né? Mas eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem enquanto eu estiver falando sobre o capítulo 6. Esses estudos de caso também são importantes, nós vamos explorar bem esse estudo de caso, beleza? De cada um desses itens aí. Bom, no capítulo 6, vocês estão vendo aí conceitos iniciais, o que é incorporação e tombamento, o que são, o que a gente muitas vezes vê, mas também não dá muita atenção sobre o inventário de bens patrimoniais, o que é depreciação, o que é baixa patrimonial e alienação. Quando nós falamos especificamente, né, dos conceitos iniciais, nós temos que ter ideia o que é material de consumo, o que é o material permanente. Certo? São 2 conceitos extremamente importantes. Por quê? Porque o material de consumo, né, aquele que tem utilização limitada
a no máximo 2 anos. E o material permanente é aquele que tem uma durabilidade superior a 2 anos. Então, no campo da administração pública, nós temos esses dois tipos de materiais e, por isso, nós precisamos entender muito a dinâmica desses materiais, né? Principalmente a gestão desses materiais. Beleza? Segundo a Lei 4.320 de 1964, material de consumo é aquele que perde a sua identidade ou sua utilização limitada a 2 anos. O material permanente não, aquele que sua durabilidade é superior a 2 anos. E aí, nós vamos falar um pouquinho que o material permanente, especificamente no nosso caso, o recurso patrimonial. Então, o material permanente dá essa ideia para nós o que é esse recurso patrimonial, que envolve o quê? O ativo imobilizado. E, às vezes, o ativo intangível. E aí, nós temos que entender esses dois conceitos. O que é ativo imobilizado e o que é ativo intangível. Então, nós vamos resgatar lá a nossa contabilidade aplicada ao setor público, né? Ou seja, os conceitos do que é, de fato, um ativo imobilizado e ativo intangível. Mas alguns também podem perceber que a gente chama também de contabilidade pública, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de ver isso com os professores. Mas aqui nós não podemos deixar de só mencionar isso. Não digo para vocês que sou expert nisso. Na verdade, é porque a gente precisa, de certa forma, se apropriar desses conceitos para poder entender a nossa administração de recursos materiais e patrimoniais, a nossa unidade curricular. O que são ativos imobilizados, né? São aqueles bens de natureza permanente, né? Destinados a manter a nossa organização, nossos prédios públicos, perfeito? Nós temos lá as nossas impressoras, as nossas mesas, né? Aqui na nossa universidade nós temos nossos gabinetes com a nossa estrutura, então nós temos ali bens permanentes do qual nós somos responsáveis. E o ativo intangível, né? Esses bens permanentes nós chamamos de ativo imobilizado. E os bens permanentes são aqueles bens não materiais, abstratos, né? Também destinados à manutenção. Mas o nosso mais interessante aqui são o ativo imobilizado. Segundo Fenili, né, os bens patrimoniais tangíveis, que são os ativos imobilizados, né, dada a sua relevância, eles são importantes para a atividade da nossa administração pública, né? E aí, essa gestão patrimonial, ela, segundo o autor, recai sobre, né, 3 importantes características, né? Ou 3 importantes elementos, que é bens imóveis, materiais permanentes e as instalações. Então, o campo da administração pública utiliza muito desses bens imóveis, desses materiais permanentes, dessas instalações, e tudo isso nós vamos explorar, beleza? Nós vamos explorar no nosso bloco 4. Lembrando, né, que esses conceitos de incorporação e tombamento, né, nós vamos ver as normativas, o inventário, né, que é outro elemento importante para nós vamos explorar mais um pouco, a movimentação de bens patrimoniais, a depreciação. Então, nós vamos aí ter um campo muito interessante para a gente explorar. Além disso, a baixa patrimonial, além disso, eu acrescentei na nossa, no nosso, na nossa unidade curricular, né, a Lei 14.133 de 2021, que fala especificamente da mudança das licitações. Ah, por que isso é importante, professor? Porque os bens materiais no campo da administração pública são adquiridos por meio de licitação. E como houve a mudança da antiga Lei 866 de 1993, a 8.666 de 1993, agora que está regindo a nossa licitação é a Lei 14.133 de 2021. Como ela é importante,